Continuando as nossas aulas sobre ajustes de funções, vamos falar um pouquinho mais especificamente agora sobre o ajuste linear e o ajuste quadrático ou polinomiais em geral, certo? Então vamos lembrar que a gente tem um conjunto de pontos, né? A gente tem n pontos aqui na nossa função, nosso tabelamento, e por algum motivo, principalmente pelo espalhamento desses pontos, a gente decidiu, na verdade, usar uma função de ajuste que é uma função linear. Aqui eu estou usando beta 0 e beta 1, que estava assim antes na minha notação, mas a gente está chamando de A agora. Então, A0 e A1, certo? Então, nesse caso, a gente está usando duas funções, que é a função linear, função constante, G0 igual a 1 e G1 igual a x. E a gente já viu que, como ela se enquadra naquele caso geral, né? Um número vezes 1, isso aqui é A0 vezes 1 mais A1 vezes x. A gente pode determinar o valor de A0 e A1 resolvendo o sistema A transposto a Y, onde A é formada por essas funções G aplicadas em cada um dos pontos. O que acontece é o seguinte, quando a minha função G for a função igual a 1, então eu vou rabiscar de vermelho aqui, depois eu apago, eu vou estar simplesmente colocando 1, quantas vezes eu tiver valores de x, afinal de contas, G0, uma função que é g de x igual a 1, é 1 para todo mundo. Então, a minha primeira coluna da matriz A vai ser somente 1, parecida com aquela matriz da interpolação que a gente já tinha visto antes. A minha função G1, por outro lado, é a função que pega o x e leva nele mesmo. Então, a segunda coluna da minha matriz A vai ser o quê? Os próprios valores do x. Ou seja, quando eu estiver falando de um ajuste linear, a minha matriz A que vai gerar o sistema que eu preciso resolver vai ser todo mundo 1 na primeira coluna e todo mundo x na segunda, exatamente a carinha da função da interpolação. Só que a gente vai resolver o sistema A transposto A. Então, a gente vai ter que multiplicar a matriz transposta pela matriz A. E aí, aqui eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção. Olha só, vamos fazer a multiplicação de matrizes. Primeira linha vezes a primeira coluna. Isso é 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1. Quantas vezes aparecerem esses 1s? Que são a mesma quantidade de vezes de pontos que a gente tem, né? Porque fica com o número de linhas igual ao número de pontos que a gente tem. Então, a primeira entrada da matriz A transposta A vai ser exatamente o número de pontos que a gente tem. Quando a gente fizer a primeira linha da matriz A transposta, já que a gente tem uma ordem de matrizes, né? Então, primeiro a transposta, depois a matriz A. Quando eu pegar a primeira linha da matriz transposta e multiplicar pela segunda linha da matriz A, eu vou ficar com 1 vezes x1 mais 1 vezes x2, que é o próprio x2, 1 vezes x3 e assim por diante. Então, o que eu vou ter no final das contas? Eu vou ter um somatório dos valores de x. Vai ser equivalente a fazer x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Por isso que a nossa calculadora fornece esse somatório, porque esse somatório é um somatório importante aqui no nosso cálculo. Da mesma forma, quando eu fizer essa linha da transposta vezes as linhas de 1, as colunas de 1, eu vou ficar com x1 vezes 1, que é o próprio x1, x2 vezes 1, que é o próprio x2. Então, vai ser x1 mais x2 mais x3 mais x4, que é o somatório do x. Então, aqui a gente vai ter também o somatório do x. E, só não vou mostrar ainda, o que vai dar quando a gente multiplicar essa linha por essa coluna. x1 vezes x1, x1 ao quadrado, x2 vezes x2, x2 ao quadrado, x3 vezes x3, x3 ao quadrado. Então, olha só como é que vai ficar a nossa matriz no final das contas. Ela vai ficar n somatório dos x, porque essa matriz é simétrica, e aqui o somatório dos x ao quadrado. É por isso que a nossa calculadora, quando a gente escolhe o modo de ajuste linear lá na nossa calculadora, dos dados que ela fornece para a gente, estão incluídos o somatório dos x e o somatório dos x ao quadrado, porque ela precisou desses somatórios para poder resolver o sistema linear, certo? Da mesma forma,
Quando eu fizer a minha matriz transposta vezes o meu y, eu vou ficar com todo mundo que é 1 multiplicando os y, que dá o somatório dos y, e x multiplicando o y, que dá x vezes y, para cada índice, x1 vezes y1, x2 vezes y2, então vai dar o somatório desse produto de x vezes y. Ali ficou y vezes x, mas é comutativo, certo? Então, o sistema que a gente precisa resolver para determinar os coeficientes de um ajuste linear é esse sistema bonitinho que a gente está vendo aqui, ó. Número de pontos, somatório dos x ao quadrado, somatório dos y e somatório dos y vezes x. Então, você pode, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho, e você pode conferir que a sua calculadora gera esses 4 somatórios prontinhos para a gente. Então, a gente pode usar esses somatórios diretamente lá da nossa calculadora. Professor, e na hora da implementação eu vou montar o sistema com os quadrados? Não precisa. Monta só a matriz A e ao fazer a transposta vezes A, já vai dar exatamente os somatórios que a gente precisa. Então, vamos utilizar a parte computacional, para que a gente vai ficar somando valores de x se ao fazer o produto de matrizes a gente já consegue esse valor. Então, vamos fazer um exemplo. Eu escolhi aí um conjunto de pontos, certo? E ele está pedindo, então, para ajustar o conjunto de pontos a uma reta e verificar a qualidade do ajuste, ou seja, o nosso r ao quadrado ou r, né? Se a gente tirar a raiz, certo? E fazer um esboço do diagrama de dispersão que vocês podem fazer usando o GeoGebra ou até mesmo usando o Excel, certo? Então, a gente tem aí nosso conjunto de pontos. Então, como eu já ensinei vocês um pouquinho a colocar esse ajuste, eu queria que vocês fizessem o seguinte teste. Escolhessem lá na calculadora, certo? O ajuste linear, no reg ou no estatístico, certo? Colocassem esse conjunto de pontos e recuperassem o valor de A e B e conferissem que o valor de A e B bate exatamente com esses dois valores que estão aqui. Na verdade, mais preciso é 2.0097 e 0.5224 vezes x, certo? Então, esses dois valores. E o r quadrado que vocês vão encontrar, na verdade, a calculadora vai dar o r só, certo? O nosso r da calculadora vai ser 0.8238. Então, realmente, parem o vídeo, coloquem os dados e verifiquem que esses valores estão certos, ok? Fizeram isso? Agora, então, vamos mostrar como é que a calculadora chegou nesse valor e como que a gente faz essa conta de fato, certo? Então, como eu estou falando de um ajuste linear, eu já sei que formato vai ficar o meu sistema A transposto A, certo? Lembrando que aqui é o A e B da calculadora, né? A transposto vezes Y. Eu já sei o formato. E o formato é exatamente aquele formato que está ali em cima, ó. Eu já separei, certo? Mas vou escrever ele aqui embaixo. Então, o formato do sistema vai ser número de pontos, somatório dos x, somatório dos x, somatório dos x ao quadrado. Os coeficientes que eu preciso determinar, nesse caso eu vou chamar de A0 e A1, porque eu estou definindo uma função de ajuste, né, que é A0 mais A1 de x, ou seja, uma reta. Se você chamar de A e B, B0 e B1, fica a seu critério, certo? Vou usar só a notação que a gente já está utilizando. Do lado direito, somatório dos y e aqui somatório dos x vezes os y. Um a um, tá? Não coloquei o índice ali, mas é cada um deles, né? Cada uma das entradas dos nossos x e dos nossos y, certo? Então, pegando os meus valores aqui em cima, eu consigo saber o valor de cada uma dessas somas, certo? Então, gostaria que vocês tentassem fazer a soma justamente para verificar. Então, a gente tem 5 pontos, o somatório dos x vai dar 24,6, que vai estar aqui embaixo também, porque a matriz A transposta A é simétrica. O somatório dos x ao quadrado vai dar 149,5, lembrando que isso aqui é 1,3 ao quadrado, 3,4 ao quadrado e assim por diante, né? Não é somar tudo e levar ao quadrado, já falamos várias vezes sobre isso. O meu sistema é A0, A1, e aqui eu tenho, então, 22,9 para o somatório dos y, e o produto de x vezes y somado, 127,34, certo?
Tentem fazer. Quem ainda está com dúvida em como monta o somatório, faz na mão para certificar que esse somatório está certo, ok? Como que eu vou resolver o meu sistema linear? Posso resolver na mão, é um sistema 2x2, tranquilo. Se quiser fazer, sugiro também. Resolvendo o sistema, a gente vai ter então A0 e A1 exatamente como sendo aqueles dois valores, né? 2,0097, considerando aí 4 casas, e 0,5224. Certo? Então, uma sugestão, coloca esse sisteminha ali no Python rapidinho, resolve com linalg.solve e verifica que essa é a solução do nosso sistema linear. Então, a nossa função de ajuste, né, eu já tinha copiado ela aqui, vou só colocar ela aqui embaixo em laranja. A nossa função de ajuste vai ser, não sei se vocês estão ouvindo meu gato miando aqui, mas é meu gato, tá, gente? F tilde x igual a isso aqui. Essa é a nossa função de ajuste, certo? Então, quando a gente tem ajuste polinomial, em especial o linear, o formato da matriz é sempre o mesmo, por conta da estrutura das funções que a gente está usando, a função constante 1 e a função constante x, certo? Vamos verificar agora a qualidade do nosso ajuste e verificar que de fato o nosso R, lembrando que a gente vai calcular o R quadrado, mas é só tirar a raiz depois, é 0,8238. Vamos lá então? Então eu peguei os meus valores, certo? Como a gente pegou um R com 4 casas decimais, eu vou colocar a minha função f-til e os meus desvios, né? Que é o erro ali, a diferença entre o y e a f-til, também com 4 casas, certo? Então o valor da minha função aqui deu 6888. Então o desvio deu menos 0,6888. O segundo ponto deu 3,7859. O desvio foi de 1,4141. O terceiro ponto, 4,6739. Sugiro que você faça a conta, certo? Afinal de contas, vão ter que fazer isso na mão, né? 39. O terceiro, 5,5220, 5620, na verdade. E um desvio de 0,3580. E o último 6,18. Se por acaso eu errei alguma coisinha, a gente pode conferir, né? Vocês me lembrem na nossa próxima aula juntos. Certo? Então, acho que eu anotei tudo certinho. Então, tá aqui os nossos desvios, ok? E eu vou precisar, né, daquelas informações que a gente tem ali no nosso cálculo do R, certo? Então, eu vou pegar aqui uma figurinha que eu já fiz com o meu R, certo? Que eu tenho o meu Rzinho aqui roubado, né? Pra quando eu precisar dele, ok? E aí, vocês podem fazer o cálculo e vamos ver o que a gente vai obter, certo? No meu cálculo, deu o seguinte. Vamos lá, então. Deu 1 menos... A gente tem 5 pontos, então 5 sobre, quem for fazer na calculadora. O somatório dos desvios ao quadrado é o somatório dessa linha laranja, cada um deles ao quadrado, todo mundo somado. Então, isso dá 3,6787. Fechei lá o meu parênteses. Embaixo, 5 vezes o somatório de cada um dos y ao quadrado. O somatório dos y está ali em cima, então você pode parar e fazer a conta ao quadrado, certo? O somatório dos y ao quadrado dá 116,33, ok? Acho que esse é o mesmo conjunto de dados que a gente usou para o ajuste exponencial de antes, né? Por isso que deu o mesmo somatório. E o somatório dos y ao quadrado tinha dado 500 e alguma coisa, que era 22,9 ao quadrado. Então, é 22,9 ao quadrado, 524,41. Então, tá aí as minhas informações do R. Quem quiser conferir o cálculo, que é altamente recomendado, eu deixo aqui na tela, então, o valor de x, y, a função ali em cima, certo? E os valores que vocês devem chegar ali no cálculo do R. Fazendo esse cálculo, a gente vai obter o valor de 0,6787. Professora, deu diferente. Espera aí, pessoal, esse é o cálculo do R quadrado, certo?
Como a gente quer o nosso R, só que na calculadora ele faz com Rzinho minúsculo, isso é raiz desse número. Podem usar direto o número que deu na calculadora, certo? E aí a raiz quadrada desse cara é o 0,8238, que é exatamente o valor que a gente tinha achado lá na nossa calculadora, usando a opção de regressão linear, de ajuste linear, certo? 8238 é o valor da raiz quadrada desse cara. Então, como que a calculadora forneceu os valores do A e do B? Fazendo a resolução de um sistema linear 2×2. Como que ela calculou o valor do R quadrado, do R, fazendo o cálculo desse valor aí que nos vai dizer a qualidade do ajuste. Percebam que está um pouquinho melhor do que o exponencial, né? Aquele que era geral, x e exponencial. Lá era 54, aqui ficou 82, mas ainda assim não é um ajuste muito bom, certo? Então a gente teria que escolher talvez um outro tipo de função, ok? Então, deixo de exercício aí para vocês mais um exemplo de ajuste linear que você pode resolver o sistema e conferir depois o cálculo na sua calculadora. E também para esse mesmo exercício fazer o cálculo do coeficiente de correlação e comparar com o resultado que a calculadora fornece para a gente. Até a nossa próxima aula!